gravando a aula. Então, vou estar iniciando aqui, compartilhando a tela. Quando tiver ok, eu só peço que alguém sinalize, por favor, para eu saber que vocês estão visualizando. Vocês estão vendo minha tela aí? Estamos. Ótimo, Sim, obrigado. sim, dá para ver, perfeito. Então, vamos lá. O tema da aula é Reunir a Família de Deus, baseado no discurso do presidente Henry B. Eyring, da primeira presidência. Ele tem uma citação que é até o cabeçalho desse discurso, que diz que Deus, o nosso Pai, ele quer que seus filhos retornem ao lar em família e em glória. E eu sou muito grato a Deus, irmãos, porque Ele quer que nós retornemos a Ele. Eu aprendi relativamente jovem a importância do trabalho do templo e história da família. Vocês podem ver, essas duas fotos são da minha família. Uma é da minha família de onde eu vim, e a outra é da família que eu estou edificando. Esse aqui é o meu pai, um homem que eu amo e amava muito, que partiu quando eu tinha 17 anos de idade. E antes dele partir, foi uma morte muito repentina. Antes dele partir, eu sou muito grato ao Senhor, porque por meio do trabalho que a minha estaca realizava, nós podemos visitar bastante o templo como jovens no carnaval. Eu era de Minas, então eu sou de Minas, né? Eu moro aqui hoje, mas sou de Minas, e é bastante difícil para a gente vir ao templo, né? É dispendioso em tempo, em custos, enfim, eu acho que tempo e custos já é bastante penoso, né? Porque tempo é uma coisa escassa e dinheiro também. Mas eu sou muito grato pelo trabalho que os nossos líderes fizeram para nos ajudar a ir ao templo, porque isso fez com que eu voltasse meu coração para o trabalho central do plano de Deus aqui na Terra, que é o trabalho do templo. Todo o trabalho, tudo que a gente realiza na igreja, essa aula, a nossa oração, o nosso estudo, é voltado para o trabalho do templo. E eu sou muito grato porque o centro do trabalho do templo é Cristo para salvar e unir as famílias para sempre. Alguém fez um comentário aqui. O irmão Carlos enviou aí, tá, pessoal, o link para o treinamento, para quem for participar. Obrigado, irmão Carlos. E então, com essa perda, né, meu pai, eu era próximo a ele, eu cuidava muito dele, ficava muito próximo dele, porque ele, durante muitos anos, ficou doente, com depressão e síndrome do pânico. E com essa necessidade de cuidado que ele tinha, e por ele, durante longos anos, não sair de casa, eu também não gostava muito de sair de casa, eu era bem caseiro. Eu ficava muito com ele, eu tinha que cuidar dele, aplicar insulina nele, porque ele tinha diabetes. Então, isso fez com que eu me aproximasse muito dele e eu pudesse demonstrar muito o amor que eu tinha por ele. E quando eu perdi ele, foi um momento que eu estava numa crise de testemunho. Tinha alguns dias que eu estava refletindo sobre o evangelho, se de fato era verdade. Estava abalado, estava enfraquecido. E com a perda dele, apesar de ter sido muito dura, eu sou muito grato porque foi um momento onde eu mais me aproximei de Jesus Cristo. Foi onde o meu testemunho ficou mais sólido da expiação do Salvador e do poder que ele tem, para poder me fazer feliz, para poder unir minha família e completar aquele pedaço que foi tirado de mim durante um tempo. Graças ao plano de Deus, graças às ordenanças, eu pude representá-lo nas ordenanças sagradas. Opa. Vou pedir alguém para ler aqui para mim, por favor. Quem pode? Posso ler. Ótimo. Os títulos irmão e irmã não são apenas cumprimentos amigáveis ou termos afetuosos. São a expressão de uma verdade eterna. Deus é literalmente Pai de toda a humanidade. Cada um de nós faz parte de sua família eterna, por nos amar com o amor de um Pai perfeito.
Ele quer que progridamos, avancemos e nos tornemos semelhantes a Ele. Ele estabeleceu um plano pelo qual viríamos à Terra, em família, e teremos experiências que nos preparariam para retornar à presença dEle, para viver como Ele vive. O elemento central desse plano foi a promessa de que Jesus se ofereceria em sacrifício para nos resgatar do pecado e da morte. Irmãos, pode continuar, por favor? Nossa tarefa no plano é aceitar o sacrifício do Salvador, por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Todos nós aceitamos esse plano. Na verdade, regozijamos-nos nele, mesmo que isso significasse sair da presença de nosso Pai e nos esquecer do que tínhamos vivenciado ali com ele. Essa é outra parte do milagre do plano do Pai Celestial. Ele quer que seus filhos venham à Terra, seguindo o padrão eterno da família que existe no céu. A família é a unidade organizacional básica das esferas celestes, sendo, portanto, intenção dele que ela também seja a unidade básica na Terra. Obrigado, irmão Carlos. O senhor quer comentar sobre o que o senhor leu? Por favor. Puxa, tem muitos ensinamentos em tão pouco tempo, né? É interessante, né, que o Pai Celestial, ele não é egoísta, né? Na verdade, ao contrário, ele quer que nós sejamos como ele, né? Que passamos pelas mesmas experiências. Às vezes a gente acha que o tempo aqui na Terra é um tempo de um playground, né? Só para a gente ver se divertir e morrer, né? Como está lá em 2 Nef 28, comer, beber e divertir-vos, depois amanhã morreremos. Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? Essa vida é um teste, né? É uma preparação para ter o mesmo tipo de vida que o Pai Celestial tem, né? Essa é a promessa que nós temos. Muito bom, muito obrigado. Por que priorizar a nossa família é tão importante para Deus? Eu queria que outro irmão pudesse responder, por favor. Um de cada vez. Eu imagino que, de fato, como foi lido ainda há pouco também, o plano de salvação ele tem como objetivo unir famílias, né? Como a leitura anterior dizia, a tratativa de irmão ela não é meramente uma convenção social dentro da igreja. De fato, somos irmãos. E somos irmãos porque pertencemos a uma grande família, não é? Então, como o Pai Celestial ele cria um plano que vai privilegiar e vai dar ênfase em trabalhar para que as famílias sejam eternas, daí a importância de nós aqui na Terra compreendermos a real extensão disso, não é? A importância das famílias e de fato que elas poderão ser eternas. A gente pode observar no mundo essa falta de visão. É algo tão simples de fato para a gente, né? Mas tão profundo o fato de que as famílias podem ser eternas, mas é uma visão que o mundo não alcança, né? As pessoas imaginam que começou e acabou aqui e não vai ter continuidade. Então, eu acredito que essa seja a razão, sim. O Senhor espera de nós que priorizemos em vida a importância da família, né? Muito obrigado, irmão Arnaldo, presidente Arnaldo. O senhor já disse aí o centro da mensagem da aula, já até adiantou alguns princípios. Muito bom. E eu gostaria agora, irmãos, que vocês pudessem pensar, não precisa responder. Eu acho que isso é individual, apesar da gente ter princípios semelhantes, tá? O que cada um de nós podemos fazer para fortalecer hoje a nossa família e torná-la mais semelhante à família celestial, como Deus espera? Uma parte que o irmão Cerqueira leu foi que o Senhor, o modelo celestial, né, do reino celestial, são as famílias, né? A família é a unidade central do reino celestial. E Deus quer que nós também tenhamos isso aqui na Terra. Por mais que nossas famílias não são perfeitas, é algo até que o presidente Arendt cita, né? A nossa família que não é perfeita igual a família celeste.
mas nós temos que buscar tornar a nossa família como o Senhor espera. Então, o que a gente pode fazer hoje para fortalecer a nossa família? O que a gente precisa fazer diferente e mudar para que a nossa família seja melhor? Ou o que a gente precisa focar ainda mais, que a gente já está fazendo e a gente pode aperfeiçoar, para que a gente possa ter uma família mais firme? Eu vou pedir o Lucas Sopran para ler essa parte, por favor. Na verdade, eu vou pedir o Brian, que eu lembrei que essa gravura é dele, é da família dele. E aí, irmão, tudo bem? Nossa, muito obrigado por ter feito. Que isso. Então, desculpa, eu não consegui ouvir a pergunta. Qual que foi a pergunta? Você pode ler, por favor? Ah, claro. Perdão. Somente uma minoria bem reduzida dos filhos de Deus obtém durante a vida um entendimento pleno do plano de Deus, com acesso às ordenanças e aos convênios do Evangelho, que tornam o poder expiatório do Salvador plenamente operante em nossa vida. Mesmo aqueles que têm os melhores pais podem viver fielmente de acordo com a luz que possuem, sem jamais ouvir falar de Jesus Cristo e de sua expiação e convidados a se batizar em seu nome. Isso se aplica a incontáveis milhões de nossos irmãos e irmãs ao longo da história do mundo. Espera aí. Brian, como você se sente por ter o Salvador Jesus Cristo em sua vida? Por saber dele e do Evangelho? Eu acho que eu me sinto como se fosse um dom, um privilégio, mas que, como posso dizer, é um privilégio único, né? Porque a gente vê como muda nossas vidas e como faz com que tudo seja melhor, até momentos mais difíceis, como algum antepassado falecendo ou algum parente, tudo. Mas é um privilégio que se torna cada vez mais doce quanto mais a gente compartilha. Acho que isso é bem interessante. Porque muitas vezes a gente pode pensar que algo só é bom quando a gente se sente único tendo ele, né? Tipo, sei lá, muitas pessoas veem que, se eu tiver um carro específico, ou se eu tiver certa posição, ou se certa circunstância que é única, que é rara, eu vou me sentir melhor. Mas o Jesus Cristo é exatamente o contrário, porque quanto mais a gente tem, mas quanto mais a gente compartilha, melhor. Então, é uma bênção enorme. Obrigado. Eu também acredito nisso, Brian. Eu sei que isso é verdade. Infelizmente, as pessoas que não conhecem o Evangelho, né, elas tendem a buscar escapes em coisas que não têm o poder, de fato, de nos tornar felizes, né? Mas, enfim, elas estão fazendo o que elas acham que é bom, ou, enfim, que vai trazer algum tipo de prazer a elas. Mas saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nós temos o Evangelho, isso me traz muito consolo. Até citando quando eu perdi o meu pai, foi assim. Perdê-lo fez com que eu aproximasse de Cristo, no momento que eu não me sentia próximo dele. E aquilo me abençoou muito, fez com que eu voltasse mais o meu coração ao Salvador, ao templo e também ao trabalho de história da família. Isso fez com que eu me engajasse muito mais no trabalho de história da família e eu pudesse, enfim, ajudar outras pessoas que eu não conheci a terem as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Lucas, pediu o Lucas Sopran para responder a segunda pergunta. Qual a importância das ordenanças e convênios na nossa união com Jesus Cristo e quais efeitos você tem percebido por meio dessa sua união com Ele? Eu não sei se me ouviram, Lucas. Você me ouviu? Eu acho que ele... Eu acho que ele não está ouvindo, né? Ainda podem falar. Mas eu posso, se quiser, professor, Ótimo, por favor, presidente. Qual a importância das ordenanças e convênios na sua união? Desculpa, eu não estou enxergando aqui. Quer que eu leio? Não, agora eu aumentei, Tá, o celular aqui. Eu aumentei. Qual a importância das ordenanças e convênios na sua união com Ele? Ele aqui é o Senhor, né? Senhor, isso. E
quais os efeitos que tem percebido por meio dessa união? Bom, o Senhor, na verdade, todos os convênios surgem dele, por ele, para ele, né? Para que eles possam nos auxiliar a voltar à presença do Senhor, estar mais próximos dele, né? Então, quando a gente faz as ordenanças, sejam elas quais forem, e o ápice dessas ordenanças, elas nos levam ao templo, né? Nós, de fato, nos sentimos muito mais próximos do Pai Celestial, né? E eu acredito que, na verdade, na medida em que cumprimos os mandamentos, quando nós nos envolvemos com o Evangelho, vivemos o Evangelho, né? Nós nos tornamos mais parecidos como o Pai Celestial, como o Senhor. E a gente vai se capacitando, se tornando apto, né, a poder voltar à presença dele, né? Então, eu acredito que a importância das ordenanças aí nos convênios para me aproximar do Pai Celestial, ela é crucial. As ordenanças definem a minha aproximação com o Senhor, né? E me tornam mais capazes de estar mais próximos dele. Obrigado, presidente. Exatamente. Por meio dos convênios e ordenanças, a gente tem acesso ao poder de Cristo para nos mudar, para nos transformar. E é uma bênção saber disso. Uma experiência, eu acho que foi a experiência assim, que iniciou uma mudança mais poderosa no meu relacionamento com Cristo, imagino que para vários de nós aqui, é a missão. Na missão eu vi como o meu relacionamento com Cristo mudou e como isso influenciou meu relacionamento depois da missão com Ele. Como que isso fez com que eu tivesse mais poder no sacerdócio, tanto para me transformar quanto servir as pessoas que me rodeavam, que me rodeiam. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu sei que muitas fraquezas que eu tinha e que eu tenho, eu não conseguiria vencê-las, eu não conseguiria não ceder a elas se não fosse por Cristo. E eu não conseguiria me transformar, na verdade, ser transformado por Ele, em mais semelhante a Ele, se não fosse por meio dos convênios e ordenanças. Agora, vamos imaginar quantas pessoas ficaram sem essas ordenanças, quantos milhões de pessoas não conheceram e não conhecem o plano de Deus. Tem até uma citação aqui que eu vou pedir. Quem pode ler, por favor? Na verdade, rapidinho, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui. Tá, na verdade, essa citação que a gente acabou de ler. Apenas uma minoria obtém, durante essa vida, um entendimento pleno do plano de Deus. Apenas uma minoria possui acesso às ordenanças de salvação. E as outras pessoas? Né? Como elas vão ser abençoadas? Os nossos antepassados, aqueles que estão nessa terra e não vão conhecer sobre o Evangelho aqui. Pessoas muito boas, que elas seguem a luz de Cristo sem ter ouvido falar dele. Pessoas que nunca vão ouvir falar sobre Cristo, ou se ouvir, vão ouvir de uma forma distorcida, sem entender de fato o que nós entendemos, que é a verdade da restauração. Alguém pode ler essa citação? Aqui está aparecendo para mim o irmão Diego. Irmão Diego, você pode ler para a gente, por favor? Acho que o irmão Diego não está ouvindo. Alguém pode ler, por favor? Eu posso. Obrigado, João. Há vários séculos, o profeta Malaquias disse que, em um dia futuro, Deus enviaria Elias, o profeta, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Essa profecia era tão importante que o Salvador a citou quando visitou as Américas após sua ressurreição. E quando o anjo Moroni visitou o profeta Joseph Smith, ele também citou a profecia sobre Elias, o profeta, e sobre o coração dos pais e dos filhos. Elias, o profeta, realmente veio e conferiu a Joseph Smith o poder do sacerdócio para selar as famílias para a eternidade.
Você pode continuar, por favor? Desde aquela época, o interesse pela pesquisa de história da família cresceu exponencialmente. Por que tudo isso está acontecendo? Por falta de um termo melhor, chamamos isso de o espírito de Elias. Também poderíamos, de modo equivalente, chamar de cumprimento de profecia. Presta o testemunho de que Elias, o profeta, realmente veio. O coração dos filhos, o de vocês e o meu, voltou-se para os nossos pais, nossos antepassados. O afeto que vocês sentem por seus antepassados faz parte do cumprimento dessa profecia. Está profundamente enraizado em nossa percepção de quem somos. Porém, isso tem a ver com mais do que apenas o DNA herdado. Você pode continuar, por favor? Por exemplo, ao seguirem a inspiração de procurar conhecer sua história da família, vocês podem vir a descobrir que um parente distante compartilha algumas das feições que vocês, ou de seu interesse por livros, ou de seu talento para o canto. Isso pode ser muito interessante e pode até nos prover entendimento de quem somos. Mas, se pararmos por aí, sentiremos que algo está faltando. Isso acontece porque, para reunir e unir a família de Deus, é preciso mais do que apenas sentir sentimentos calorosos. São necessários convênios sagrados feitos em associação a ordenanças do sacerdócio. Muitos de seus antepassados não receberam essas ordenanças, mas, graças à providência de Deus, vocês sim. E Deus sabia que vocês se sentiriam atraídos a seus antepassados com amor e que teriam a tecnologia necessária para identificá-los. Também sabia que viveriam em uma época em que o acesso aos templos sagrados, onde as ordenanças podem ser realizadas, seria o maior que já houve na história. E ele sabia que poderia contar com vocês para realizar essa obra em favor de seus antepassados. João, você pode compartilhar seus pensamentos sobre essa passagem que você leu, por favor? Acredito que seja como parte do papel que a gente tem no Evangelho, não só conhecer, mas buscar os nossos familiares para receber ordenanças. Acredito que a gente deve muito ao Pai Celestial por ter aceito e por ter expiado, por Jesus Cristo ter expiado por nossos pecados. E eu acredito que quando Deus nos preparou para a nossa redenção, Ele não nos preparou para que recebêssemos isso sozinhos, né? Eu acho que Ele sempre pensou que a gente poderia não só se converter, mas converter nossos próximos também. E acredito que nossos familiares estão né, numa fila de prioridade nisso, ou de pelo menos de que a gente precisa buscar eles e buscar os nomes e as pessoas que já faleceram da nossa família e auxiliá-los. Acho que faz parte do plano de Deus e também da nossa responsabilidade ao aceitarmos o Evangelho. Obrigado, João. Até puxando um gancho com o que você falou, eu lembro do presidente Nelson. Ele citou que desde que ele foi chamado profeta, tem vindo muito ao coração dele sobre a coligação de Israel. E nós, que somos os filhos de Deus, que ele confiou estar nessa terra nos últimos dias, é porque nós conseguiríamos realizar a obra dele, passar pelos desafios que nós temos hoje e fazer o que ele espera de nós. E um dos trabalhos mais sagrados, na verdade, o trabalho mais sagrado que o profeta Joseph Smith falou, que nós temos que fazer é qual? Pregar o evangelho. E ao a gente fazer a nossa história da família,
ao a gente levar nomes para o templo, a gente está ajudando na obra missionária, que é a obra que une as famílias para sempre. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui é o que o presidente Heining disse no final da citação. Ele sabia que poderia contar conosco para realizar essa obra em favor de seus antepassados. Então, mudando aqui, olha, ele sabia que poderia contar com o João, com o Brian, com o Rodrigo, com o Arnaldo, com o Lucas, com todos nós, né? Se citar todos os nomes aqui, eu não vou nem lembrar. Mas para que nós possamos fazer esse trabalho tão sagrado, que é de salvar aqueles a quem nós devemos a nossa vida. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pelo sacrifício deles, nós não estaríamos aqui. Assim como eu sou recém-casado, muitos já são casados há muito tempo, outros estão se preparando para casar, outros aqui querem casar. Assim como nós fizemos e vamos fazer muitos sacrifícios para que os nossos filhos tenham uma boa educação, tenham o evangelho, tenham bênçãos que vão abençoar a posteridade deles, os nossos antepassados também fizeram isso, o que é muito bonito e o que é maravilhoso. Mas não só isso, não só o sentimento e a afeição, que aqui diz, né, o sentimento caloroso, eles precisam do evangelho, eles precisam das ordenanças que só nós podemos dar para eles. Só nós podemos abrir as chaves, abrir as grades da prisão da vida do mundo espiritual, né? Onde, infelizmente, aqueles que não têm o evangelho ainda, eles estão numa situação onde ainda eles não podem ter acesso ao poder de Cristo. Por mais que eles foram pessoas maravilhosas, eles não podem ser libertos se não for por Jesus Cristo. E essa chave está nas nossas mãos. É uma bênção isso, mas é uma grande responsabilidade. E um ponto que o irmão Carlos mandou um link do YouTube para o treinamento da presidência diária, tá, gente? Um ponto que eu acho muito importante e que demonstra muito o nosso cuidado com o trabalho do templo e de história da família é a indexação. E pelo que eu verifiquei, irmãos, esse ano a ala não tem indexado, tá? O suficiente, o que nós poderíamos, tá? Então, nesse período que nós não estamos indo para o templo, existem coisas que podem ser feitas. O trabalho do templo, ele não é da porta do templo para dentro, tá? Ele também é um trabalho que nós fazemos antes, ao coletar os nossos nomes dos nossos antepassados, ao ajudar nos registros que estão escaneados, né, nos lotes para indexação, mas que não foram indexados ou não foram revisados. O Senhor precisa da gente e Ele confia que a gente consegue fazer. A gente já está concluindo a aula, está perto do fim, mas eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre essas perguntas, tá bom? Acho que a gente não vai ter tempo de poder discutir sobre elas, mas como a história da família nos torna salvadores no Monte Sião? Por que fazer a história da família é tão importante? Como isso demonstra o nosso amor e confiança em Deus e em seu Filho Jesus Cristo? Como podemos demonstrar nosso amor pelo trabalho do templo e história da família durante a pandemia? Antes de concluir, eu quero pedir a alguém que tenha acesso aí às escrituras fácil para poder ler Doutrina e Convênios 138, do 12 a 14, por favor. De preferência, alguém que ainda não leu, hein? Antônio, irmão Antônio, o senhor poderia abrir em Doutrina e Convênio 138? Na Bíblia. Posso, sim. Obrigado. Doutrina e Convênio 138, seção 138, versículos de 12 a 14. Só para dar um contexto enquanto o irmão procura a escritura, essa escritura é uma revelação que o presidente, se não me engano, Joseph F. Smith teve sobre o mundo dos espíritos, do mundo da vida pós-morte. E ele teve essa visão depois de ter tido perdas na família dele. Ele estava refletindo, ele estava estudando a Bíblia, na parte onde
Pedro ensina que Jesus Cristo, após a morte dele, foi ensinar os espíritos em prisão. E essa escritura é uma das minhas preferidas, tá? Se o senhor achou, pode ler, irmão. Achava-se reunido em um só lugar um grupo incontável dos espíritos dos justos que foram fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade e que ofereceram sacrifício à semelhança do grande sacrifício do Filho de Deus e sofreram tribulações em nome do seu Redentor. Todos esses havia partido da vida mortal com a firme esperança de uma gloriosa ressurreição por meio da graça de Deus, o Pai, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão. Eu gosto muito dessa escritura porque ela compara que aqueles que são felizes nessa vida, que eles partem dessa vida com uma firme convicção, na verdade eles são felizes, né, depois dessa vida, e eles partem dessa vida com uma firme convicção da salvação e alegria eterna deles, eles são pessoas que sofreram sacrifício à semelhança do grande sacrifício do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. É claro que a gente não pode pensar que a gente vai conseguir fazer o que Cristo fez, mas a gente consegue dar algo que ele deu, que é o nosso melhor. É claro que ele fez com perfeição, mas a gente, por meio dele, consegue ser perfeito. A gente, por meio dele, consegue fazer o nosso melhor. E ele vai magnificar os nossos esforços. Para concluir, eu gostaria de ler essa passagem, essa citação do presidente Eyring no discurso. Evidentemente, todos temos muitas responsabilidades urgentes e importantes, que demandam nossa atenção e nosso tempo. Todos achamos que parte do que o Senhor espera de nós está além de nossa capacidade. Felizmente, o Senhor proveu um meio para que cada um de nós adquirisse confiança e satisfação em todo o nosso serviço, inclusive no serviço de história da família. Adquirimos forças para fazer o que ele pede por meio de nossa fé no fato de que o Salvador não nos dá mandamentos sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Eu quero compartilhar meu testemunho, irmãos, de que eu sei que Jesus Cristo, ele guia essa obra. E a gente não precisa só contar com a nossa capacidade limitada para poder fazer o trabalho de Deus. Fazendo a minha história da família, buscando servir as pessoas da maneira que o Senhor espera que eu sirva, com as minhas limitações. Assim como cada um de nós reunidos, a gente não tem que esconder isso do outro, né? Que nós temos muitas limitações. Mas eu sei que o Senhor, ele nos capacita. Ele nos ajuda a entender quais são as nossas prioridades e como a gente pode conseguir colocar elas de fato em primeiro lugar. Eu sei que ele nos dá isso se a gente, com humildade, orar a ele, pedir ele ajuda, clamar a ele. Se vocês desejam, de fato, fazer a obra do Senhor, a história da família, se estiverem fazendo, se quiserem ajuda, clamem a ele, peçam a ele ajuda, porque eu sei que ele vai dar. Eu sei, ele me deu e ele me dá. Ele tem me ajudado cada dia da minha vida. A minha vida é um milagre. E eu sou muito grato porque ele fez isso acontecer. Tanto a minha árvore onde eu tenho hoje e o que eu vou encontrar, eu sei que é ele que vai me permitir. Porque se for depender da minha capacidade, eu sou muito limitado. Mas ele tem me dado forças para fazer a obra dele. Então, eu gostaria de deixar uma meta para todo o quórum, tá? Individualmente. No caso aqui, a gente tem a família Cerqueira, né? Que tem 2 membros da família aqui hoje. Então, eles vão fazer juntos. Eu queria convidar os irmãos a dar uma noite, preparar e ministrar uma noite familiar baseada no discurso Unir a Família de Deus, do presidente Eyring. Por quê? Aqui eu compilei os princípios, mas lá ele ensina como executar esses princípios. E Doutrina e Convênio 138. Então, pegar os princípios e quais são os convites que ele faz, né? E também convites que vocês se sentirem inspirados. E definir 2 metas familiares para fazer em família sobre o trabalho do templo e história da família no mês de março, tá? Que é o mês que está chegando amanhã aí. Opa, tem mais um então aí da família Cerqueira. Então, 3, vocês fazem juntos e os irmãos façam aí com as suas famílias, tá? Irmãos,
esse trabalho, ele nos une muito a Deus. Eu sei que, imagino que tem irmãos aqui que já sabem disso. Talvez tenham irmãos que ainda não sabem, talvez não tiveram contato suficiente com o trabalho do Templo História da Família. Mas o meu convite é para todos nós, tá? Que nós possamos nos unir a Cristo por meio desse trabalho. Esse é um trabalho, o trabalho do Templo História da Família é um trabalho, é o trabalho que eu mais vi o poder de Deus manifestando na minha vida, me dando alegria, me dando entusiasmo, me abençoando no meu trabalho, me abençoando no meu dia a dia, tá? Eu me senti muito próximo do Espírito dessa forma e prometo para vocês que se a gente se empenhar mais no trabalho do Senhor, ao fazer a nossa história da família, ao indexar, por exemplo, agora a gente está em pandemia, eu sou de Minas, tá? Eu estou muito limitado a fazer minha história da família agora. Eu tenho buscado indexar, tá? O Senhor tem tido registros, tem um volume de registros lá agora, principalmente, só tem avançados, então precisa até de um empenho maior, né? E a gente precisa que esse trabalho seja feito. Então eu tenho feito indexação. Eu tenho visto como o Senhor tem me dado mais alegria, mais ânimo, e eu tenho conseguido até fazer mais coisas, gente. Eu tenho conseguido. Eu sou uma pessoa muito espontânea. Às vezes eu tenho tantas ideias, enfim, eu sou uma pessoa que eu sou dinâmico demais, e às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de me organizar. E a gente sabe como é, né? Na correria do dia a dia, falta de organização pega bastante. Mas trabalhando na história da família, eu tenho produzido mais. Eu tenho colocado mais meus projetos pessoais em prática, eu tenho tido mais disposição de agir em outras coisas que não são só a história da família. Para concluir, o irmão João, ele levantou a mão. Irmão João, eu vou pedir que você comente ou pergunte o que for, e depois, se puder fazer a oração, por favor, para finalizar. Tranquilo. Só também avisando, tem como a gente fazer a história da nossa família com as tarefas sugeridas que o próprio Family Search ele nos sugere. Então, tem uma parte ali na aba à direita, quando você entra no site, lá fala alguns registros sugeridos de pessoas que podem ser da sua árvore genealógica. E lá fala que geralmente um nome ou uma pessoa, mas se você abre o registro, geralmente tem nome de irmão, nome de avô, coisa assim, que dá para já lançar a história da sua família. Aonde aqui, Então, João? você quer mostrar sua tela? Eu estou aqui mostrando, não estão vendo? Calma. Registros, vê os registros ali. Aqui em cima? Não, peraí. À direita. À direita? Sugestões de tarefa. Aqui? Sugestão de tarefa. Peraí, eu não vi. Para Aqui baixo. embaixo, tá bom. Aí, registros, vê registros. Clica Aqui. no registro. Aí, ó, você tem legal. Então, esses dois aqui são sugestões para mim. Sim. E, geralmente, quando tem sugestão e a sugestão tá certa, tem mais nome de pessoa lá que você pode colocar na história da sua família e na sua árvore genealógica. Geralmente tem nome de avô, talvez, ou irmãos. Às vezes acontece, mas é bem legal que aí você está anexando alguns registros lá familiares que você já tem na sua árvore também. Então, ajuda bastante. Legal, obrigado pela sugestão, excelente. Eu vou até fazer isso hoje, eu vou verificar esses dois aqui. Obrigado. É que você falou que estava distante de Minas, mas tem, às vezes, o próprio Family Search, ele... Sugere. Uhum. Legal, João, obrigado. João, só antes de você fazer a oração, eu finalizo ela em nome de Jesus, essa mensagem, tá? E o meu testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Pode fazer, Amém. por favor. Amém. Fazer a oração. Pai Celestial, te agradecemos por essa aula que o irmão Rodrigo preparou tão bem. Te agradecemos por seu empenho e que eu possa abençoá-lo em seu emprego e em suas tarefas. Pai, te agradecemos por termos o evangelho em nossas vidas e te pedimos a oportunidade de encontrar pessoas que pertencem às nossas famílias e também pessoas que podemos indexar para que essas pessoas sejam também exaltadas no teu reino. E pedimos que nos dê proteção e força para fazer o bem sempre.
deixamos a oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, só antes de concluir aqui, quem se identificou com alguma foto aqui da apresentação? Eu sei que o Brian, sim. Quem mais? Porque todas essas fotos aqui, eu tentei fazer uma surpresa. Eu pedi a ajuda da minha esposa para ir lá na Sociedade de Socorro e postar. Pedi às irmãs, né? Quem tem marido, enfim, quem viu, enviou as fotos, tá? Então, alguns irmãos acho que foram surpreendidos. Infelizmente, eu não consegui fazer de todo mundo, mas eu espero que tenha sido especial, tá? Show de bola, muito obrigado. Que isso, por nada. Bom, é isso então, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Se precisarem, eu estou à disposição. Vocês têm meu número lá no grupo do Quórum, podem me procurar, tá bom? Inclusive para fazer o trabalho de história da família. Eu não sou especialista, mas eu gosto de me envolver bastante nesse trabalho. Até mais. Tchau. Obrigado, boa semana. Obrigado, boa semana a todos. Obrigado pela aula. Tchau, tchau.